Señor. En el camino del Señor. Tiene que persistir ustedes. Aí no versículo 49. En el versículo 49, Eu amo essa palavra. No português fala assim, parando. Aí é detenendo. leo el texto. 49. Lê o 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Permisso. Que eu tenho que fazer minha. Porque ella tiene que moverse. Eu fico imaginando. Yo me puse a imaginar, Jesus Jesús estava caminhando com seus discípulos. estaba caminando con sus discípulos, E a Bíblia no português diz parando. la Biblia del portugués dice, estaba parando, se É detenía. uma ação. Ele estava andando, Estaban caminando, detenendo em espanhol. deteniéndose en español. Ele parou Él se detuvo por causa de uma por pessoa. causa de un hombre. Ah, isso me constrange. Eso no es mi corazón. Porque o Senhor faz isso comigo. Eso es lo que va a hacer Dios conmigo. Que sou a filhinha querida do Senhor. Soy la hija querida del Señor. No meio de tanta gente, En medio de tanta gente, Ele para pra mim. Él se detiene por mí. Para, como se Jesus falasse assim. Ah, para, minha filhinha Marta está falando. Él se detiene y dice, mi hija más está hablando. Vou parar pra Voy a detenerme escutá-la. para escucharla. A Bíblia diz, detenendo La Biblia dice en portugués, deteniéndose para Ele. para Él. Ele parou Él se detuvo para essa pessoa. para solo una sola persona. Isso não é maravilhoso? ¿Eso no suena maravilloso? Jesus para para você Jesús se detiene para escucharla a usted. por causa do teu coração Por causa de tu corazón, que que reconhece reconoce a sua situação su situación de mendigo. de mendigo, Por causa da sua súplica, por causa de su clamor de ustedes. Ele para. Él se detiene. Quanto mais as pessoas querem impedir Cuando más las cosas quieren impedir e a sua y persistência, su persistencia, Jesus para para Jesús se você. detiene para verlo a usted. Ele parou. Él se detiene para verlo a usted. Aleluia. E Ele poderia agir sem parar, Él podría pasar sin parar, porque Ele é Deus. pero Él es Dios. Com uma palavra, Con una palabra, Ele poderia falar, enxerga, con una palabra Él puede llegar vê, de com a mão para cima, ou só com a palavra, solamente con las manos o con sus palabras, um olhar poderoso de Jesus, con un poder poderoso de Jesús. aquele cego poderia enxergar. Ese sí puede llegar. Mas o nosso Deus Mas nuestro Dios é um Deus de relacionamento. es un Dios de relación, de amistad. Ele para conversar com Él se você. detiene para conversar contigo. Isso não é maravilhoso? ¿Eso no suena maravilloso? Nosso Deus não é um Deus mágico. Nuestro Dios es un Dios mágico. Ele preferiu parar. Él se prefirió detenerse. E o que me chama a atenção ainda nesse versículo 29, Lo que me llama 49, lo que me llama la atención de este versículo número 49, é a reação dos discípulos. su relación con sus discípulos. Ele diz assim para o cego, Él dice para el ciego, levanta-te, levántate, o mestre te chama. porque el maestro te llama. Quando você está Cuando usted está com o semblante caído, con la cara caída, você está mal, usted está mal, se encuentra mal, o Senhor, el Señor, Ele pode Él puede transformar a sua vida, cambiar su vida. mas Ele gosta A Él le gusta de de agarrar seu rosto, cambiar su rostro falar, levanta. y decirte a ti, levántate. Como Ezequiel, Como Ezequiel, quando cuando Deus fala de Ezequiel, Dios habla a Ezequiel, filho do homem, hijo de hombre, levanta-te, levántate, que eu quero falar contigo. yo quiero hablar contigo. E hoje Jesus fala para você, Y hoy Jesús habla para ti, filha, hija mía, levanta, levántate. que eu quero dar a solução do seu Yo quiero dar problema. solución a tu problema. Filho, levanta. Hijo mío, levántate. Se você fica com o olhar no piso, Usted está en el piso. como vai ver o caminho que eu vou te mostrar? ¿Cómo va a ver el camino que vas a usted caminar? E foi isso o que ele fez com aquele cego. Es lo que Jesucristo es el cielo. E os discípulos falaram, Y levanta-te, sus discípulos dijeron, levántate, ânimo, ánimo, o seu mestre te chama. nuestro maestro te llama. E aí a Bíblia diz que imediatamente ele levantou. La Biblia dice que él inmediatamente se levantó,
Ele obedeceu. y obedeció. Deus, ele deu seu coração. Dios va a libertar su corazón. Há muitas partes na Bíblia Hay muchas partes en la Biblia que mostram que muestran que o Senhor pede para levantar. que Dios viene a levantarse. Olha para Olha. mim. Ele chegava perto dos discípulos para ensinar. Él venía a sus discípulos a enseñarles. Jesus tem saudade estranha por ter. Jesús les enseña a ustedes. E no versículo 50, En el versículo 50, aqui, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. a decisão. Fue una decisión. Ele teve uma decisão. Él tuvo que tomar una decisión. Em português diz, lançando a sua capa. Lanzando su capa, Pensa, piensa un poco, mendigo mendigo, na rua, na en calle, la calle, ele só tem, tudo que ele tem é a capa. él tenía una capa. Ele jogou tudo que ele tinha. Y luego él dejó todo lo que tenía. E ele foi até Jesus. Él fue a buscar a Jesús. Jesus poderia ter ido até ele. Jesús pudo haber ido hasta él. Mas Jesus, ele está esperando você ir até Mas ele. Jesús lo está esperando a usted. E que nada impeça Y que nada impida para que você chegue até ele. para que usted llegue ante él. Aquele mendigo jogou a sua capa. Ese dejó su capa. A capa, aqui nesse texto, La capa en este texto ele simboliza o impedimento. simboliza un impedimento. O que impede de você chegar até Jesus? Hay un impedimento que impide que usted llegue a Jesús. É a vergonha? Es la vergüenza, É a acusação? es la acusación, É o orgulho? es el orgullo, É o medo? es el miedo, É a incredulidade? es la incredulidad. Qual é a capa? ¿Cuál es tu capa? É uma capa que você se esconde. Es una capa en donde usted se esconde. Esconde atrás da capa. Usted se esconde atrás de esta Por capa causa do medo, a causa del miedo, da de la vergonha, vergüenza, o medo da decepção. un miedo de decepción. Aí você se esconde atrás da capa Usted se esconde detrás de la capa do trabalho, de trabajo, do estudo, del estudio, da de la família. familia. Qual é a sua capa? ¿Cuál es tu capa? O que está impedindo ¿Qué es lo que está de impidiendo você lançar que usted, para ir até Jesus? que usted lance esa capa y vaya ante Jesús? Aí no versículo 51, En el versículo 51, por causa por dessa atitude de ousadia, causa de esa actitud de osadía, o Senhor el Señor perguntou. preguntó, Que história longa, não? ¿qué estoy hablando tan larga? Se é uma pessoa assim, mal criada, um filho rebelde, Si fuese una persona que era un hijo rebelde, falaria assim para o Senhor: hablaría así para el Señor. Senhor é que é cego, não está vendo o que eu estou precisando? Usted Dios, no es lo que estoy necesitando, Porque o Senhor olhou para ele pero el Señor escuchó a él y, e habló, perguntou: y le preguntó, O que queres que eu te faça? ¿qué quieres que yo haga por ti? Deus é Deus, Dios es Dios, Ele é soberano, Él es soberano, Ele sabe de todas as coisas, Él sabe todas sus cosas, Ele tem